O Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento sobre a validade da tese do marco temporal para demarcar terras indígenas. O placar agora é de 5 votos contrários à tese e 2 favoráveis. Vamos ao vivo a Brasília, onde está o repórter Marcelo Dias, que tem mais detalhes dessa votação. Boa noite, Marcelo. Marcelo, acho que não está me ouvindo. Está me ouvindo, Marcelo? Boa noite, Petri. Boa noite a todos que nos assistem aqui no RN. Olha, o relator do caso, Edson Fachin, se pronunciou aí contra o marco temporal, assim como os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Luiz Roberto Barroso e Dias Toffoli. Os 5 entendem que o direito das comunidades e territórios tradicionalmente ocupavam não depende aí de uma data fixa. Os ministros Nunes Marques e André Mendonça votaram a favor aí da tese. O julgamento entrou hoje na 10ª sessão. Toffoli foi o primeiro a votar nesta 4ª e defendeu que as demarcações dependem de um vínculo comprovado de território, mas que esse vínculo não está necessariamente na data da promulgação da Constituição. Há uma queda de braço aí entre o Senado e o STF. O Senado articula aí para acelerar a votação do tema justamente para contrapor o julgamento do STF que ainda continua. O texto que poderia transformar o marco temporal em lei já foi aprovado aí na Câmara dos Deputados e está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. No entanto, a votação que era para acontecer hoje no Senado foi transferida para a próxima quarta-feira, dia 27. Os senadores aproveitaram então a sessão de hoje para mandarem recado para os juízes do STF, falando aí sobre o julgamento de hoje, mas justamente sobre essa questão de quem deveria estar fazendo essa votação primeiro, ou seja, de quem é essa prerrogativa. E para falar sobre esse assunto, eu conversei hoje com o presidente da Comissão do Direito e do Agronegócio da OAB, Alexandre Mendes. Ele explica sobre, no caso do marco temporal não passar aí no STF, o que isso juridicamente pode transpor na lei. Vamos ouvir o que ele disse. Bom, o julgamento de hoje, como não tem ainda a aprovação dessa lei pelo parlamento, eu acredito que tenha que haver algumas definições sobre o tema. Por exemplo, será indenizado somente benfeitorias? Haverá uma indenização da terra nua e benfeitorias? Essa indenização, ela será em dinheiro ou em títulos da dívida agrária resgatáveis em 20 anos? Então, essas são questões que precisam ser abordadas, acredito eu, nesse julgamento, até mesmo em que pese alguns ministros entendam que esse não seja o objeto da ação, não é objeto da ação do recurso extraordinário que está sendo julgado. Então, são questões que precisam ser esclarecidas, né? E com relação à segurança jurídica, essas famílias que estão na posse e que o próprio Estado concedeu títulos legítimos, até mesmo várias questões há mais de 100 anos, essas pessoas precisam da segurança jurídica. Aonde que será essa demarcação? Como é que será o recebimento dessas indenizações, não é isso? Se esses títulos serão legitimados, parcialmente legitimados ou não, enfim. Claro, havendo uma desocupação, seria mesmo uma questão da forma dessa desocupação, dessa delimitação da terra indígena, né, dessa demarcação. E é claro, essa forma de como proceder e como regulamentar isso é o que nós aguardamos também ansiosamente para saber os impactos disso diretamente ao empresário, ao produtor rural que utiliza lá essas áreas. É justamente sobre essa situação, né, que o advogado aí da OAB, que faz parte da Comissão do Direito do Agronegócio da OAB aqui de Brasília, explicou como é que fica juridicamente essa questão depois que o Senado também aprovar o projeto. Aqui nós teremos 2 situações distintas. E nessa questão, nessa divisão entre os 2 poderes, claro que ficam aí os produtores rurais, que cria totalmente uma insegurança jurídica. Os produtores
estão muito preocupados com essa situação. Eu aproveitei hoje para conversar também com o presidente da AproSoja, que visitou aqui os estúdios do Canal Rural. Vamos ouvir o que ele disse. Marcelo, eu não acredito que seja somente a nossa situação, a situação de quem está no campo diretamente produzindo, seja ele pecuarista, seja ele agricultor, mas isso é um problema nacional, um problema pro país. Porque você veja que muitas e muitas dessas áreas que pretendem aí, assim, criar novas reservas indígenas são áreas de extrema produção. E isso vai acabar faltando na mesa do consumidor o produto hoje que é produzido por nós, seja ele agrícola, grãos ou seja ele pecuário. Então, com certeza, esse problema não vai atingir somente o produtor rural. Logicamente que no primeiro momento é a gente, mas isso vai ser um grande problema para a nação brasileira. Vai trazer mais insegurança jurídica que nós já vivemos hoje. É uma situação bem complicada aí para os produtores. E a gente sabe que a AproSoja está com um movimento aí junto com os prefeitos, vereadores, presidentes das câmaras e também outras instituições aí para pressionar o Senado e o STF com relação a essa questão. O julgamento ainda continua no STF e é claro que a gente continua acompanhando também.